matriz transposta. Então, a transposta de uma matriz, ela vai ser indicada por esse Tzinho que está aqui. Então, toda vez que eu tiver um T, ó, em cima da letra que representa a matriz, é a indicação que eu tenho que tirar a transposta dessa matriz. Então, por exemplo, eu tenho essa matriz A e vou pedir para tirar a transposta dessa matriz A. Então, vou lá e tirei a transposta. Como é que eu fiz essa transposta, rapaz? A transposta diz que para eu tirar a transposta, vamos trocar a linha pela coluna. Então, esse 187, que é a linha, a gente escreve agora na coluna. Os elementos da segunda linha vão ser agora os elementos da segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ou seja, a linha se transforma em a coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Então, toda vez que ele pedir para tirar a transposta da matriz, é assim que nós vamos fazer. Trocar a linha pela coluna. Simétrica. Ele diz aí que a matriz é simétrica se a transposta for igual à matriz original. Então, o que é que ele está pedindo para eu fazer? Primeiro, para eu verificar se é simétrica, eu tenho que calcular a oposta dessa matriz. Então, vamos lá. Então, ó, a transposta dessa matriz, então tá aí. A transposta vai ser o quê? O 251 que está aqui, a primeira linha, vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Repare que nesse momento, ó, as matrizes, elas são iguais, ou seja, o A vai ser igual ao AT, que é o que ele diz na minha definição, que a matriz original tem que ser igual à transposta. Então, quando isso ocorre, significa que essa matriz A aqui é uma matriz simétrica. Mas existe uma outra maneira de eu calcular, de eu verificar se a matriz é simétrica ou não, como usando um macetezinho aqui que nós vamos ver. Para a gente verificar se a matriz é simétrica ou não, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desconsiderar a diagonal principal. Então, vou pegar a diagonal principal, tá aqui, ó. Eu risco a minha diagonal principal e aí o que está acontecendo nela não me interessa. Então, o que me interessa é o quê? Os elementos que estão fora dessa diagonal principal. Se esses elementos que estão fora da diagonal principal, um que está de frente para o outro, ó, eu tenho aqui os elementos que estão um em frente do outro. Ó, esse está em frente desse, esse está em frente desse e esse está em frente desse. Para esses elementos que estão de frente para o outro, se forem iguais, a matriz ela é simétrica, ok? Então, repare que eu risquei. Ficou aqui 5 igual a 5, 1 igual a 1, 3 igual a 3. Indicando que essa matriz ela é simétrica. Beleza? Então, para ser simétrica, desconsidera a diagonal principal. Verifica se os elementos que estão fora dessa diagonal principal, um de frente para o outro, se são iguais. Se forem iguais, a matriz ela é simétrica. Para a gente verificar a matriz antissimétrica, a gente precisa saber primeiro o que é uma matriz oposta. Então, uma matriz oposta nada mais é do que você trocar o sinal dos elementos da matriz. Então, tenho aqui a matriz A, vou calcular a oposta dessa matriz. Então, troquei o sinal de tudo, ó. O que era positivo virou negativo, o que era negativo virou positivo. Simples, troco o sinal de todos os elementos da minha matriz. Então, essa matriz aqui é o quê? Ela é a matriz oposta. Por que eu falei de oposta? Para eu verificar a antissimétrica. Ele diz aí na antissimétrica que para ser antissimétrica vai ser o seguinte: a transposta tem que ser igual à oposta. Então, tem uma matriz A, vou calcular a transposta dessa matriz. Então, aqui, ó, essa primeira linha aqui vai virar a primeira coluna. Ó, tá aqui a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Então, tirei a transposta da matriz. Agora, ele pede para eu tirar a oposta e verificar se essas duas matrizes são iguais. Lembrando, a oposta vai ficar o quê? Vou trocar o sinal de todo mundo aqui dentro.
O que está negativo vira positivo, o que está positivo vira negativo. Então aqui, esse 3 está negativo, virou positivo. Esse 1 que estava positivo virou negativo. O 3 aqui estava positivo, virou negativo. O 2 estava negativo, virou positivo. E assim sucessivamente. Ou seja, vai trocar o sinal de todos os elementos. E aí, nesse momento, quando eu olho para essas duas matrizes, eu verifico que a minha oposta vai ser igual à minha transposta. Então, essa daqui é a oposta. Então, quando a oposta é igual à transposta, significa que essa matriz é antissimétrica. Mas tem uma outra maneira de eu verificar isso? Tem também, assim como a simétrica, a antissimétrica. A antissimétrica são duas condições e tem que satisfazer as duas. A primeira condição para ser antissimétrica é eu verificar a minha DP. Então, eu olho para a minha DP aqui. Se todos os elementos da minha DP for igual a zero, satisfaz o primeiro ponto. Então, satisfazendo o primeiro ponto, o que é que eu faço? Vou verificar o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Os elementos que estão um de frente para o outro, eles precisam ser opostos. O que é o oposto? Mesmo número com sinais diferentes. Beleza? Então, na simétrica é uma condição. Desconsidera a DP e verifica se os elementos que estão fora da DP se eles são iguais. Na antissimétrica, eu verifico se a minha DP, os elementos são iguais a zero. Uma vez sendo igual a zero, eu verifico se esses elementos que estão fora da DP eles são opostos. Ah, se for zero e esses elementos não forem opostos, não satisfaz, não vai ser antissimétrica. A mesma coisa vale. A minha DP não é zero, mas os elementos eles são opostos. Também não vai ser antissimétrica. Para ser antissimétrica, obrigatoriamente a diagonal principal tem que ser tem que ser zero, desculpe, todos os elementos zero. E tudo fora dessa diagonal principal, os elementos que estão um em frente para o outro, eles terão que ser opostos. Então essa é para encontrar a matriz antissimétrica. Seguindo, vamos fazer aqui verificar se é simétrica ou antissimétrica. Então, a primeira matriz, a minha DP está aqui. E aí, vamos lá verificar. A minha DP tá aqui, minha DP. Os elementos que estão fora da DP eles são iguais, então significa que ela é simétrica. A letra B, diagonal principal 0, tudo que for fora da diagonal principal é igual. Ou é oposto, desculpa, é oposto, então significa que é antissimétrica. Letra C, simétrica, os elementos fora da minha DP eles são iguais. Letra D, simétrica, minha DP está aqui e os elementos fora dessa DP são iguais, então é simétrica. Letra E, simétrica. Letra F, simétrica. Letra G, simétrica. E a letra H, repare, os elementos fora dessa diagonal principal, eles são opostos. Seria então antissimétrica? Não, não vai ser antissimétrica, por quê? Porque esse elemento aqui, eu tenho um elemento da minha DP aqui, que ele não é igual a zero. Então, significa que ela nem é simétrica, nem antissimétrica. É simplesmente uma matriz que é dita não ter simetria. Ou seja, ela não é nem simétrica, nem antissimétrica. Beleza? Seguindo para o último tópico. Antes de eu partir para o último tópico, vamos ver um exemplo, obviamente. Então, ele diz que ele quer o valor de x, y e z para que essa matriz M ela seja simétrica. Então, para ser simétrico, o que é que eu faço? Desconsidero a minha diagonal principal e esses elementos que estão um de frente para o outro, eles precisam ser o quê? Iguais. Então, é isso que a gente vai fazer, Esse 2x mais 1 tem que ser igual ao 5. Resolva essa equação do primeiro grau,
passo 1 para o outro lado, tá somando, vai subtraindo, 2x igual a 4, x igual a 4 sobre 2, x igual a 2. Vou ficar com y sobre 2 mais 1 igual a menos 8, passo 1 para o outro lado, tá somando, vai subtraindo, menos 8 menos 1, menos 9, o 2 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, fico com y igual a menos 18. O z, esse z vai ter que ser igual a quanto? Ao 2. Então, menos 3z igual a 2, o que é que eu faço? Mudo o z de lado. Então, 3z vai para o lado direito e o 2 vai para o lado esquerdo. Troca de lado, troca de sinal. Então, eu vou ficar com 4 igual a 3z, daqui eu tiro que z vai ser igual a 4 terços. Beleza? E é assim que a gente consegue fazer, encontrar o valor de x, y e z, de forma que essa matriz ela seja simétrica. Vamos outro exemplo agora de antissimétrica, ó. Então, para antissimétrica são duas condições. Eu venho aqui primeiro e verifico, ó, a minha DP, todos os elementos são iguais a zero, beleza. Então, significa o quê? Que esses elementos que estão aqui, eles terão que ser o quê? Opostos. Então, esse menos x mais 1 vai ter que ser igual ao quê? Ao oposto de menos 3, que é quanto? O 3. Então, nesse momento, lá a gente igualava. Aqui a gente vai igualar ao oposto. Porque lembrando que a definição diz que esses números eles precisam ser opostos. Então, aqui eu passo o menos x para o outro lado e o 3 para o lado de cá. Então, eu fico com x igual a menos 2. Passa para o próximo. Y sobre 3 menos 1 tem que ser igual a quanto? Ao oposto de 4, que é menos 4. O 1 passa para o outro lado, eu fico com menos 4 mais 1, conservo o sinal do número maior, subtraio o maior do menor, fica igual a menos 3. O 3 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, fico com y igual a 9. O menos z mais 12 vai ter que ser igual a quanto? Ao oposto de menos 6, que é quanto? O 6. Novamente, troca a variável de lugar, troca de lado, troca de sinal. 12 menos 6, z vai ser igual a 6. Então, é assim que a gente calcula o valor de x, y, z para a matriz ser antissimétrica. Beleza? Agora sim, vamos para o nosso último tópico, que são as operações. Então, essas operações, o que é que acontece? Nós vamos ter duas. Essas operações, elas estão divididas em adição, subtração, multiplicação entre a matriz e multiplicação entre uma matriz e uma escalar, entre um número. Não existe divisão entre matrizes, beleza? Hoje nós vamos ver a adição e subtração. Algumas dessas operações têm critério para a gente verificar se a operação pode ser feita ou não, beleza? Na soma e na subtração, as matrizes elas precisam possuir a mesma ordem. Então, ó, para a adição e subtração das matrizes A e B, vamos considerar que ambas são do mesmo tipo, ou seja, elas possuem a mesma ordem. E aí vamos lá verificar. A adição, o que é que eu faço? Eu vou somar ou subtrair os elementos que se encontram na mesma posição. Então, o 1 eu vou somar com 5, o 2 eu vou somar com 6, o 3 eu vou somar com 0, o 4 eu vou somar com o menos 1. Só que quando fica mais com menos, dá igual a menos. Beleza? E aí faz a operação 6, 8, 3 e 3. Está aqui a soma entre essas duas matrizes. Bem tranquilo, bem prático, bem fácil. A subtração, mesmo procedimento. O único cuidado que toda vez que envolve conta de subtração, possivelmente a gente vai fazer jogo de sinal, e aí nesse momento temos que ter uma atenção redobrada. Um sinal que a gente erre aí, a gente pode comprometer a questão toda. Então aqui vou subtrair 1 de 5, o 2 de menos 6, o 3 de 0, o 4 aí, ó, 4 menos 1. Por isso que ficou mais, ó, que é menos com menos, mais. E aí eu faço a conta, fico com menos 4, 3 e 5. Beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente fazer essas operações. Então, os dois primeiros eu vou fazer bem detalhadamente e os outros eu vou fazer um pouco mais acelerado.
Então, primeiro eu vou somar o 1 com o 2, vou somar o 5 com o menos 2. O menos 8 eu vou somar com o menos 6. O menos 2 eu vou somar com 5. O menos 4 eu vou somar com menos 8. O 7 eu vou somar com 1. O 3 eu vou somar com 1. O 0 eu vou somar com 3. O menos 6 eu vou somar com 7. E aí, nesse cuidado de fazer o jogo de sinal. Então, eu vou ficar com 1 mais 2, 3. Aqui eu vou ficar com 5 mais menos 2. Mais com menos vai dar menos. Então, 5 menos 2, 3. Menos 8 mais menos 6. Novamente, ó. Mais com menos vai dar menos. Menos 8 menos 6, eu conservo o sinal e somo, já que os dois sinais são iguais, dando menos 14. Menos 2 mais 5 vai dar 3. Menos 4 mais menos 8, mais com menos dá menos. Então, fica menos 4 menos 8 vai dar menos 12. 7 mais 1 vai dar 8. 3 mais 1, 4. 0 mais 3, 3. Menos 6 mais 7 vai dar igual a 1 positivo. Beleza? Então, aqui a gente faz... Óbvio, eu preciso fazer isso aqui detalhado? Assim, se você souber fazer de cabeça, perfeito. Pode seguir fazendo a sua conta de cabeça. Agora, se você tem uma certa dificuldade de fazer jogo de sinal, de você fazer essa conta mentalmente, escreva. Escreva devagarzinho, que é uma garantia que você vai acertar a questão. Talvez possa demorar um pouco mais, mas é uma garantia de acerto. Vamos para o próximo. Vou somar o menos 2, e aí, ó, vou somar o quê? Subtrair menos 2, menos 5. Vamos se ligar no jogo de sinal. Menos 2 menos 5. O 3 eu vou subtrair de menos 3. O 5 eu vou subtrair de 6. O menos 7 eu vou subtrair de menos 1. Como eu falei, nesse momento, ó, eu vou ficar com menos 2, menos com menos, mais. Então, a conta que eu vou ficar é o quê? Menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 vai dar igual a 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Qual é a conta que vai ficar aqui? Menos com menos, mais. Eu fico com 3 mais 3. 3 mais 3, 6. 5 menos 6, menos 1. Menos 7 menos 1, menos 8. Como eu falei, essas duas primeiras eu vou fazer bem detalhadamente. A segunda eu já vou tentar fazer a conta de cabeça. E vocês podem fazer esse mesmo exercício, beleza? Então, aqui eu vou somar o 5 com o menos 2. Então, eu vou ficar com 5 menos 2, 3. Vou somar, ó, o 8 com 3. Então, 8 com 3 dou 11. Vou somar o menos 2 com 0, que vai dar menos 2. Vou somar o 4 com o 4, que dá 8. O menos 2 com o menos 7, que dá menos 9. O 7 com 6, que dá igual a 13. Passando para o próximo exemplo, eu tenho 3 matrizes agora. 2 somando e 1 subtraindo. Eu tenho duas maneiras. Ou você pode fazer essa conta de vez, ou você pode fazer aos poucos. Vamos primeiro somar essas duas matrizes, ó. 2 mais 6, 8. 7 mais 1, 8. 1 mais menos 4, ó. Menos 3. 0 menos 9, menos 9. Menos 8 menos 3, menos 11. 5 mais 3, 8. Feito isso, vou subtrair da segunda matriz. E aí vamos para a próxima operação. 8 menos 1, 7. 8 menos menos 3, ó, eu tenho 8 menos menos 3. Então, significa que eu vou ficar com 8 mais 3. 8 mais 3 igual a 11. Menos 3 menos 0, menos 3. Menos 9 menos 5, menos 14. Menos 11 menos menos 6. Então, essa conta aqui vai ficar como? Vou ficar com menos 11, menos com menos mais. Então, fica menos 11 mais 6. Sinal diferente, conserva o sinal do maior e subtrai o maior do menor. Então, eu vou ficar com menos 5. 8 menos 8 vai dar igual a 0. Beleza? Próximo exemplo. Mesmo raciocínio, ó. Vou fazer as duas primeiras e depois eu subtraio. Então, eu vou ficar menos 2 mais 0, menos 2.
3 menos 3, 0. 4 mais menos 2, menos com mais menos. Então, fica 4 menos 2, 2. Menos 2, menos 1. Ou menos 7, menos 1, menos 8. Isso daqui eu vou subtrair da próxima matriz. Então, vou ficar com menos 2, menos 1. Cuidado novamente, que aqui a conta vai ser menos 2, menos com menos mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar igual a menos 1. 0 menos 6, menos 6. 2 menos 5, menos 3. Menos 8, menos 4. Então, ó, eu tenho aí menos 8, menos 4. Menos 8, menos com menos vai dar mais. Então, fica menos 8 mais 4. Menos 8 mais 4, que vai dar igual a menos 4. Beleza? Próximo exemplo. Vou subtrair menos 9, menos 4, menos 13. Menos 4, menos 11. Então, aqui, novamente, todo cuidado. Eu tenho menos 4, menos com menos vai dar mais. Então, vou ficar com menos 4 mais 11. Menos 4 mais 11 vai dar igual a 7. 7 menos 7, 0. 8 menos 5, 3. Menos 6, menos 8. Ó, eu tenho menos 6. Menos com menos vai dar mais. Então, eu fico com menos 6 mais 8, que vai dar igual a 2. Eu tenho 5, ó, 5. Menos com menos vai dar mais. Então, 5 mais 5 vai dar igual a 10. Eu tenho agora 12, ó, 12 menos 9. Menos com menos vai dar mais, então fico com 12 mais 9, que vai dar igual a 21. Eu tenho menos 10, menos 12, menos 22. Tenho menos 3, menos 3, ó, menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 3 mais 3 igual a 0. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nas próximas aulas, nós iremos ver as últimas duas operações. A operação da multiplicação por uma escalar, por um número, e o produto entre as matrizes. Beleza?